Depois de conhecermos todos esses índices físicos do solo que nós estudamos nas últimas aulas, nós precisamos saber como que a gente faz para obtê-los, né? E a gente pode fazer isso através de determinação feita em laboratório ou pelas fórmulas de correlação. Essas fórmulas de correlação nós já vimos, né? Agora, para isso a gente precisa primeiramente obter os resultados dos ensaios de laboratório. E os ensaios de laboratório são feitos para determinar três índices físicos, que são peso específico natural, teor de umidade e o peso específico real dos grãos. A partir desses três índices físicos, com as fórmulas de correlação, nós obtemos todos os outros, que são índice de vazios, grau de saturação, peso específico seco, peso específico saturado, e daí por diante. Então, temos que ter isso decorado. Os três índices físicos obtidos em laboratório são peso específico natural, teor de umidade e peso específico real dos grãos. Através desses três índices físicos, nós conseguimos calcular todos os outros. Bom, porém, para fazer a obtenção desses índices físicos em laboratório, nós precisamos fazer retirada de amostras do solo. Isso vai acontecer aonde? No local onde a gente deseja estudar o solo. Então a gente pensa em fazer uma obra em um determinado local, lá vai ser necessário um estudo do solo, então a gente tem que retirar amostras desse local. E isso daí deve ser feito de uma maneira adequada, para que os resultados que a gente obtenha sejam resultados coerentes. Bom, esse serviço a gente chama de amostragem, né, e ele é realizado dentro de um processo chamado de investigação geotécnica, que abrange todo tipo de estudo do solo. No nosso caso, nós vamos estar estudando simplesmente esses três índices físicos, né, que a gente vai fazer os ensaios de laboratório. Mas vamos entender um pouquinho do processo de amostragem. Então, nós temos aí o processo de amostragem, onde nós temos a obtenção de amostras, né, que vão ser utilizadas para a realização de diversos ensaios. Dentre eles, os ensaios para a obtenção desses três índices físicos que nós queremos, né? Então, essas amostras elas podem ser tiradas em diferentes profundidades, em diferentes quantidades e de diferente forma. Essas formas que eu estou colocando aí podem ser formas deformadas ou indeformadas. A amostra que a gente chama de deformada é uma amostra que a gente pode utilizar para realizar ensaios de umidade, peso específico dos grãos, dentre outros aí que a gente ainda não conhece. Mas, principalmente aí esses dois ensaios, umidade e peso específico dos grãos, a gente faz com amostras deformadas. As amostras deformadas, elas são amostras que são retiradas do solo, mas que perdem a sua estrutura. Elas vão manter a sua umidade e vai estar lá todos os minerais do solo, né? Porém, a sua estrutura física ela vai estar deformada, né? A gente pode tirar essas amostras em pequenas profundidades. A gente tem aí, né, dois tipos de trado que podem fazer esse trabalho, um que a gente chama aí de cavadeira e o outro aí que é o helicoidal, né? Mas a gente pode retirar essas amostras na superfície com pá, com qualquer outro tipo de ferramenta, já que ela é uma amostra deformada. O único cuidado que a gente deve ter é que essa amostra não pode perder a umidade. Então, a partir do momento que a gente tira essa amostra, ela tem que ser levada para um local onde você não tenha muita variação térmica, né, e variação de umidade. E para isso a gente utiliza geralmente caixas térmicas, né, ou caixa de isopor, ou uma caixa de madeira com um pó de serra, para proteger essas amostras. Quando a gente vai tirar essas amostras em grandes profundidades, a gente aproveita aí o ensaio de SPT, né, que ele faz a retirada de
de amostras a cada metro, né? Então ele consegue retirar amostras até o fim do ensaio e, consequentemente, ele consegue tirar amostras em grandes profundidades. Tá? Além disso, esse ensaio consegue obter informações de resistência do solo, nível d'água, profundidade de cada tipo de camada, qual é a profundidade da rocha. Né? É um ensaio bem completo que a gente vai aprender mais à frente. Mas, por enquanto, é bom a gente saber que existe esse ensaio e que ele é utilizado para tirar amostras. Através dele, a gente consegue tirar amostras deformadas de grandes profundidades. Bom, as amostras indeformadas, elas exigem uma técnica maior para fazer a retirada. Por quê? Porque a gente não pode, de forma alguma, perder a estrutura do solo. A gente sabe que sempre que se retira uma amostra do solo, a gente está modificando ele. Claro, se você tira uma amostra de solo a 2, 3 metros de profundidade, você leva isso para a superfície, esse solo, no mínimo, ele não está mais confinado. Então, ele já mudou um pouquinho da tua estrutura. Mas, a partir do momento que a gente tira uma amostra daquele material sem deformar ele de nenhuma maneira, a gente chama essa amostra de amostra indeformada. E ela é utilizada para que seja feito vários outros tipos de ensaios que necessitem desse tipo de amostra. Né? No nosso caso, os ensaios de peso específico natural vão precisar de amostras indeformadas. Alguns desses ensaios de peso específico natural são obtidos diretamente em campo, né, em loco. Então não tem essa preocupação. Mas, fora isso, em laboratório, a gente precisa de ter amostras que mantenham a sua estrutura. A gente pode retirar essas amostras próximas à superfície, né, ou a grandes profundidades também. Próximos à superfície, a gente tem que fazer um trabalho, né, de forma que a gente consiga obter esse material sem ter nenhum tipo de deformação. Então a gente faz aí, né, um procedimento aí. Primeiro, a gente tem que abrir poços e trincheiras, que é, por exemplo, eu vou tirar uma amostra próxima da superfície a 1 metro de profundidade. Então eu tenho que fazer um poço ou uma trincheira, né, para poder abrir tirar esse solo que está por cima, né, chegar na profundidade que eu quero e dali eu retirar a amostra. Essa figura que está mostrando aí do lado, ela está mostrando justamente aí um poço, né, mais ou menos 1 metro e pouco aí de profundidade, pela altura aí do nosso peão aí, né? E a gente tem a primeira etapa aí, a abertura do poço ou trincheira até a profundidade onde se deseja retirar a amostra. Depois disso, a gente tem que colocar o amostrador, né, em contato com o solo e ir cravando ele dentro do solo, mas de uma forma que a gente não tenha perda da estrutura. A gente vai cavando na lateral do amostrador, abrindo espaço e fazendo ele penetrar devagarzinho, né, para dentro do solo. Tá? Esse amostrador aí, ele costuma ter mais ou menos uns 30 centímetros de diâmetro ou de lado, se for um amostrador tipo um cubo, né? E com esse tamanho maior permite com que as amostras, a parte central aí do material que tiver aí nesse amostrador, garanta aí bastante aí essa integridade. Por último, depois de penetrar o amostrador todo dentro do solo, a gente tem que retirar ele, né? Corta a parte de baixo do solo, depois faz aí o arrasamento, tanto da parte de baixo como da parte de cima, para o solo ficar certinho dentro do cilindro ou do cubo, né? Do que a gente chama de amostrador. E, por fim, a gente faz aí o cadastramento desse material, coloca a etiqueta nele, prepara ele para levar para o laboratório, né, com todo o cuidado que ele merece, né, para que não tenha nenhum problema de queda, né, de muita vibração, para poder esse material continuar aí em perfeito estado, sem perder a sua estrutura e sem perder também a umidade. Bom, a grandes profundidades já é um pouco diferente. A gente também aproveita e vai aproveitar aí a escavação feita, né, a perfuração feita pelo ensaio de SPT,
para poder chegar a essa profundidade de retirada da amostra indeformada. Depois que é feita essa perfuração, né, no fim, na hora que chega na profundidade que a gente deseja retirar a amostra, esse amostrador ele é colocado, né, nessa profundidade e cravado dentro do solo, e de lá ele é extraído e dentro dele vem uma amostra de solo que não foi alterada, né, pelo menos, né, às vezes ela tem uma alteração próxima da superfície, né, ou na parte de baixo ou na parte de cima do amostrador, uma certa deformação, mas no meio dele ela acaba ficando mais indeformada. Esse é um amostrador que a gente utiliza, são amostradores de parede fina. Um dos mais utilizados por aí é o amostrador, é o tubo, chamado tubo Shelby, né? E a gente trabalha nisso daí. Bom, aqui a gente está mostrando o cadastramento, né, de cada amostra. Cada amostra que é feita, a gente precisa ter aí a localização dela, a profundidade, a data que foi retirada a amostra, o aparelho, né, como foi feita, né? Então essa daí, por exemplo, foi feita uma sondagem a trado, o número da sondagem está codificado aí como ST01, a data dela foi, nesse caso aí está dizendo aí que foi dia 1º de janeiro de 2015, né, e a cota do terreno era de 205 metros, a cota topográfica, né, e a cota da amostra de 204 metros, ou seja, foi retirada aí a 1 metro de profundidade. No local aí foi, a gente vê pelo desenho, 806 centímetros, né, 8 metros e 6 centímetros de distância aí numa direção dessa construção existente e na outra direção 123 centímetros, para poder a gente saber exatamente onde está essa amostra. Essa posição também pode ser feita por um acompanhamento topográfico que aí dá, né, a posição certinha georreferenciada. Então é isso aí.